Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Tempos de paz e tempos de guerra. O Salomão escreveu em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo. Há tempos de paz e tempos de guerra. Mas eu quero me referir ao 2 Crônicas, no capítulo 14, que fala do final de Abias e o início do reinado de Asa. O Abias era filho do Roboão, que era filho do Salomão, que era filho de Davi. O Abias começou a reinar e reinou apenas 3 anos. A classificação que a Bíblia faz do reinado dele é de que ele foi um rei mau, não foi obediente a Deus, não andou nos caminhos de Deus e Deus abreviou o reinado dele. Reinou apenas 3 anos, mas não sem antes deixar um monte de filhos. Ele tomou 14 mulheres, gerou 22 filhos, 16 filhas. Ele realmente gostou disso, de fazer filhos, mas reinar ele reinou apenas por 3 anos. Encontrou uma situação difícil e logo ele se deparou com uma situação irreversível, não tinha fuga mais, não dava para continuar. O Jeroboão, que já tinha dividido a maior parte do povo de Israel, reinava sobre 10 tribos e estava muito forte e estava pressionando o Roboão. O Roboão morreu e o Abias assumiu o reino. Ele entendeu que não dava para continuar daquele jeito. A guerra era inevitável. Se ele não fizesse a guerra viria contra ele. O Jeroboão estava muito forte no Reino do Norte e aguerrido contra Judá no sul. O Abias, que reinava sobre Judá no lugar do Roboão, o pai dele, partiu para a guerra e conseguiu mobilizar 400 mil soldados e o Jeroboão disponibilizou 800 mil soldados. O exército era o dobro. O Abias tentou amedrontar psicologicamente o Jeroboão, que nem deu ouvidos, mas aproveitou enquanto o Abias fazia um discurso. O Jeroboão aproveitou para mandar uma emboscada por trás. O Abias viu que a guerra estava preparada pela frente e por trás e não teve o que fazer. Ele gritou a Deus, clamou a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu e atendeu e desbaratou o exército de Israel, do Jeroboão. Nós não temos detalhes de como isto aconteceu, mas a Bíblia atribui a uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural de Deus que fez aquela guerra que já estava praticamente perdida pelo Abias de Judá se tornar uma grande vitória. O Abias derrotou o Jeroboão, matou muita gente. O Reino do Norte nunca mais se levantou. Nunca mais foi grande, pujante e forte. Daí por diante decaiu bastante. Foi uma derrota vergonhosa para o Jeroboão. Mas o Abias morreu logo a seguir. Também a Bíblia não dá detalhes de como foi a morte dele. Aparentemente ele morreu relativamente cedo e o filho dele, Asa, começou a reinar. Então é assim que diz o texto. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, e houve paz no seu
reinado. Enquanto ele teve paz, ele edificou muitas coisas boas, fortaleceu o povo de Judá e tudo ia bem. Interessante. O Abias começou a reinar cedo, reinou só 3 anos e só guerra no tempo dele. O Asa herdou o reino dele, do Abias, e teve paz por 10 anos. O reinado todo de Asa foi de 41 anos, muitas fases diferentes. Por 10 anos houve uma paz completa, até que de repente veio o Egito com um grande e poderoso exército, liderado pelo general Zerá, o etíope, com 1 milhão de soldados, e atacou o rei Asa de Judá, aparentemente de surpresa. O Asa recorreu ao Senhor, orou, e Deus lhe deu uma grande vitória. E Deus falou: meu servo, eu te dei aquele tempo de paz para que você se preparasse. Agora essa guerra veio desigual contra você. Eu lutei por você, mas daqui por diante, acerte o povo, conserte o povo na aliança comigo e eu vou te abençoar. Muita coisa aconteceu no reinado de Asa. Ele relaxou algumas vezes, houve mais tempo de paz, mais tempo de guerra e, por fim, ele teve aquela grande experiência da doença nos pés e ele não buscou o Senhor, buscou os médicos e por isso morreu, tendo agonias por 2 anos de sofrimento. Bem, o reinado de Asa foi marcado por fases diferentes, tempos de paz, tempos de guerra. Mas eu quero focalizar o início. Ele começou a reinar herdando uma situação cômoda e confortável do seu pai Abias. O Abias reinou só para fazer guerra e fazer filhos. E não teve tempo de aproveitar os resultados da vitória que Deus tinha dado a ele contra Jeroboão. Mas ele passou o reinado para o seu filho Asa, que foi um bom rei, e a terra esteve em paz para começar por 10 anos. Quem deu 10 anos de paz foi o Senhor ao rei Asa, porque era sincero e buscou a Deus de coração. Mesmo depois, quando veio a guerra, também Deus deu a ele vitória e então vieram outros anos de paz. Foi o Senhor quem agiu. Mas quem deu guerras a Israel no tempo de Abias foi o Senhor também. Judá fez aquela guerra com Israel e não era para haver guerra entre povos irmãos, mas aconteceu. O pecado faz irmãos se levantarem contra irmãos. O pecado faz haver guerra na igreja, dissensões, facções, grupos, rivais, disputando o poder nas igrejas. Isto é obra da carne. De onde procedem essas guerras e contendas que há, brigas em convenções de igreja? Da vaidade do coração dos líderes. Tiago, capítulo 4, nos responde. E Deus permite que as guerras venham para quebrantar o seu povo e fazer o seu povo ser dependente dele. O rei Abias andava mal, seguindo o exemplo de Roboão, que também andava mal. E no tempo de Roboão, a Bíblia diz que durante todo o reinado dele, houve guerra, um clima de guerra contra Israel. O Roboão não pôde ter muita tranquilidade e paz. Mesmo assim, ele, quando a situação apertava, se voltava para Deus. Quando havia um alívio, ele relaxava e se afastava de Deus. E foi esse exemplo que ele legou para o seu filho Abias. O Abias só teve guerra, reinou por 3 anos e senão ele faria muita bobagem. Mas teve oportunidade de clamar a Deus, que ouviu e atendeu. O rei Asa já dispôs desde o início o coração para buscar a Deus. Ele é considerado um rei bom. Ele começou tendo paz porque o Senhor deu.
Vamos procurar entender isso e a aplicação dessas coisas para nós em nossos dias. O plano de Deus para nós é que vivamos bem, uma casa boa, salário bom, saúde, uma família boa. Isso é o plano de Deus para nós? Não. Não devemos ajuntar tesouros ou facilidades aqui na terra. O nosso coração esteja no reino eterno de Deus, na Nova Jerusalém. Nós devemos buscar a Deus na Nova Jerusalém. Nós devemos estar buscando o Senhor pelo que é eterno e não pelo que é terreno, o que é humano, o que é carnal. Deus nos quer buscando a Ele pelo que é eterno. O nosso coração não esteja aqui na terra. Se você pensa que o projeto de Deus para você é dar tranquilidade, uma casa boa, para você ter o que comer, se acomodar dentro de casa, está enganado. O Senhor diz na Bíblia que nós devemos ser estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Vamos sofrer e a guerra vem contra nós para o nosso bem, para nos fazer buscar o Senhor. O Brasil viveu muito em paz desde o seu descobrimento, esse tempo todo, esses 500 anos de tranquilidade. O povo brasileiro teve um país tranquilo, é uma terra agradável e tudo ia bem, mas Deus está nos dizendo que tudo isso vai mudar. O Brasil vai ser um assunto de piada no mundo e o mundo vem contra o Brasil e muitos sofrimentos brasileiros vão passar para que nos voltemos para Deus. A igreja se acomodou, o povo de Deus se acomodou, igual o Roboão, igual o Jeroboão. O Jeroboão não, esse se afastou por completo. O Roboão é que ficava meio lá, meio cá. Passou para o Abias esse mesmo padrão e Deus cancelou, passou para o Asa. O Asa teve paz, mas por algum tempo apenas. Deus não quer que a gente tenha paz o tempo todo aqui na terra. Deus quer que não coloquemos o coração aqui na terra. Aqui não é lugar de descanso para nós. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Pode ter certeza, se você quiser se acomodar, Deus vai incomodar você para que a sua vida seja vivida em ganhar almas e fazer o que Deus quer de você. O Abias foi um mau rei, 3 anos de reinado e só de guerra. Mas ele fez filhos e entre os filhos ele fez um Asa. Provavelmente outros filhos também foram bons, não houve problema entre irmãos. Então ele entendeu isto. No meio das dores e das lutas, ele buscou o Senhor e transmitiu isso para os filhos. Meu irmão, quando a dor vier sobre você, problemas de família, problemas de enfermidade, entenda que Deus está no controle para o seu bem. Entenda que Deus quer o melhor para você. Creia nisto, mas busque fazer a vontade de Deus.